chegamos aqui agora e chegamos para fazer o nosso programa, o programa Luz e Vida, tá? E está tendo aí um probleminha na transmissão, mas isso aí é normal porque está acumulado aí muita gente acionando ao mesmo tempo, né? Mas estamos aí também pelo Facebook, na nossa TV Top Minas, para transmitir o programa hoje, transmitir esta palavra tão boa que nós vamos falar hoje, que é sobre missões, né? Missões, muitas pessoas dizem em púlpito que missões está no coração de Deus, mas missões está no coração do homem, né? Do homem de Deus. E eu vou falar sobre missões hoje com esse cenário novo aí, né? Para você que já viu ele aí no Facebook, né? A chamada aí, programa Luz e Vida, e também lá no nosso site. Lembrando você que após o programa aqui, você pode ir lá no nosso site e acompanhar o nosso programa. Quero mandar um alô às pessoas que estão conectadas conosco, né? Um alô aí a todas as pessoas que estão conectadas conosco. Eu quero agradecer a todos vocês pelo a audiência que vocês têm dado ao nosso programa. E o nosso programa continua aqui para você que está acompanhando o nosso programa aí. Hoje nós vamos falar sobre missões. Hoje é sexta-feira e nós vamos falar sobre missões. Missões é uma palavra bem difícil até de falar, que muitas pessoas não gostam nem de falar em missões, nem gostam de fazer missões, né? Mas missão do cristão, qual é a sua missão? O que você tem feito para a obra missionária, né? E lá em João capítulo 3:17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para que não julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bem, a origem da palavra missão vem de missi, que significa enviado, míssil, né? Não é míssil de dar tiro, não, não é de guerra, não, é míssil, que significa enviado. Então, missão é ser enviado para um propósito, ou para um alvo, é como se fosse um míssil mesmo, né? Numa guerra, o míssil, com um acento, é mandado a um lugar dos soldados para atingir um local para combater o inimigo, né? Dessa forma, o missionário também é como se fosse um míssil enviado ao campo de batalha. E o nosso texto bíblico que nós citamos é a continuação do versículo 16 do capítulo 3 de João, que é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, não é? E a gente está aqui, que é o João 3,16, vamos ler aqui também o João 3,16, que vou só puxar aqui uma tela para que nós possamos ler João 3,16. João 3,16. Vamos ver aqui na Bíblia Online, né? Que nós vamos muito mais rápido do que nós folhearmos aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está aí este versículo, né? Que você acompanha com a gente aqui na nossa introdução, né? Ele não veio para condenar. Mas qual que é a sua missão? Vamos refletir um pouco qual que é a sua missão, qual que é a nossa missão. A missão é de quem? Em João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas
em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então Deus nos amou primeiro. A primeira missão é essa. É saber que Deus nos amou primeiro, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Né? Eu quero mandar um alô aí ao nosso amigo Gonzaga Nunes, que está todos os dias ouvindo o nosso programa, e também a minha cunhada Dária, lá no bairro Betânia, em Ipatinga. Também não perde nosso programa. Muito obrigado aí pela audiência, viu? E também a minha prima Efigênia Moura, lá em São Paulo, está ouvindo lá também o programa. Eu quero agradecer a ela também pela audiência. A missão pertence a Deus. Missio Dei. Missão de Deus. Deus é missionário porque enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o mundo. Deus é o dono da missão. Ele começou a missão enviando o seu Filho. Ele mesmo chama, capacita, envia, sustenta os seus missionários. Então, sem Deus, não consigamos de forma nenhuma fazer missão. Né? Por isso, Jesus disse: rogai, pois, ao Senhor que da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Está lá em Mateus capítulo 9, 38. O próprio Jesus pedindo a Deus, ou pedindo a você, a nós que oremos, para que Deus envie trabalhadores para a seara, porque a seara é grande e precisa de trabalhadores. Né? A obra missionária pertence a Deus, que é o maior interessado em levar a sua missão àqueles que estão perdidos. E toda pessoa que se envolve na missão, ele foi envolvido porque foi inspirado por Deus. Então nós temos vários tipos de missionários, vários tipos de pessoas que trabalham na obra missionária. A obra missionária não é fácil. Nós trabalhamos por 13 anos na obra missionária. Tive um grande privilégio de estar trabalhando dentro da penitenciária Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, fazendo missões. E é um privilégio muito grande a pessoa trabalhar na obra missionária. Mas a obra missionária não é fácil. Ser missionário não é fácil. Porque a missão de um homem, para quando ele vai ao campo missionário, a missão dele é ganhar alma para Jesus. A missão dele não é ficar rico, a missão dele não é conhecer outro país, a missão dele não é conhecer novas línguas, nem novos povos, a missão dele é ganhar alma para Jesus. A única missão do homem que é enviado para trabalhar na obra missionária é ganhar almas para Jesus. Né? Então temos os tipos de missionários que nós vamos relatar aqui conforme Êxodo capítulo 17, versículo 8 ao 16. Na Bíblia podemos encontrar vários tipos de servos de Deus, como esse texto que nós citamos, que está aí em Êxodo. Josué, o guerreiro que vai ao campo de batalha. Todo mundo conhece a história de Josué de palmo a palmo. Moisés também foi o intercessor. Arão e Ur também, os apoiadores que sustentavam os braços de Moisés. Então tem os tipos de missões. Josué era um guerreiro que ia ao campo de batalha. Ele ia à frente de tudo. Moisés, ele intercedia a Deus, né, e ficava orando para que a obra missionária desse certo. E já tinha Arão e Ur, que eram os apoiadores que sustentavam os braços de Moisés, ou financeiramente, ou levando Moisés aonde Moisés não podia ir. Então tem essas tipos. E como se faz missão? Lá em segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 5, capítulo 4, verso 5, diz assim, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então, Paulo falando a Timóteo, né, em sua segunda carta, dizendo que ele deveria ser sóbrio em todas as coisas, quer dizer, sábio em agir, sábio em falar, né? E suportar as aflições, porque muitas aflições vêm quando a pessoa pega um campo missionário, né? Fazer o trabalho de um evangelista, evangelizar porta em porta, ir de casa em casa, encontrar a pessoa na rua, entregar um folheto, né? Cumprir cabalmente o seu ministério. Qual que é o ministério? O ministério do evangelista, aquela pessoa que faz o evangelismo, que faz a obra missionária ir à frente, né? Podemos fazer uma comparação de missão como uma pescaria.
que pode ser feita por uma pessoa assim, com um pescador levando uma rede, por exemplo. O evangelismo público, uma pessoa que vai ao campo missionário e prega em praça pública, está lançando a rede, Agora tem o evangelista que trabalha como anzol, ele é discipulado e evangelismo pessoal, aquele trabalho que você trabalha de casa em casa, conversando, olhando no olho da pessoa, fazendo discipulado, ensinando o evangelho, ensinando a palavra de Deus. Esse é o anzol, né? Dependendo do peixe e também do pescador, né? Pode-se usar qualquer dessas formas para ganhar a alma para Jesus. O importante é pescar a alma lá no mundo que nós consideramos como um mar revolto, um mar agitado que tem engolido várias almas e levado para o inferno. Então, em qualquer situação, o missionário pode usar as duas artimanhas para levar o evangelho, usando a rede, que é fazendo um culto ao ar livre, pregando para muitas pessoas, lançando a rede. E também usando o anzol, que é falando de cara a cara, olho a olho, né, para as pessoas. Cumprir a missão. É muito importante você cumprir o ID de Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 28, 20, né? Então você pode ser um missionário no campo onde você está trabalhando, onde você está exercendo o seu trabalho, onde você está estudando. Você pode ser um missionário. Não importa o que você está fazendo hoje ou agora, mas importa que você seja um missionário, né? Que se você não consegue pregar, se você não consegue evangelizar, então você consegue orar. Então ore por aqueles que vão. E se você consegue orar e consegue pregar, beleza? Mas se você não consegue fazer nenhuma das duas coisas, então colabore, né, financeiramente para que o missionário permaneça no campo missionário e tenha condição de estar cuidando das almas que ele está ali ensinando o caminho do Senhor, né? Um fazedor de tendas que trabalha e faz missões onde está, ou vai para um campo, né, mas se sustenta com o seu próprio trabalho, também é bom. A pessoa que trabalha ali fazendo casas, né, levando no ônibus, dirigindo, no táxi, no Uber, né? Aí você está ali transportando e fazendo missões. É muito interessante. O intercessor por missões também é missionário, né? Aquele que intercede por missões, está sempre orando pelos missionários, ele também é um missionário. Um agente missionário, aquela pessoa que trabalha em busca de recursos para sustentar a missão, né? Contribuindo para os missionários que estão no campo, esse também é um trabalhador, é um missionário. Aquela pessoa que capta recursos, né? Vai nas igrejas fazer uma campanha para os missionários que estão trabalhando no campo missionário. Então é preciso que alguém tenha essa disposição de ir nas congregações e fazer campanha para arrecadar fundos para mandar para os missionários que estão no campo perigoso, né? Então você tem que ser um missionário, né? Ser um missionário. Falar sobre missões sem imaginar um cristão com uma mochila nas costas, né? Uma mochila de roupa já cansada, em um país subdesenvolvido. É quase impossível que a maioria das pessoas não entende isso, né? O conceito de missionário tem se distorcido ao longo do tempo, né? Os cristãos que hoje em dia se dividem entre aqueles que têm chamado missionários e aqueles que não têm chamado missionário, mas querem ser missionário, né? Pessoas que vão para o campo missionário sem ter um chamado missionário, chega lá, se perde na obra missionária. Aí é complicado. Mas é correto pensar dessa forma? Sim, é correto pensar dessa forma. Eu tenho um chamado de Deus para ser um missionário? Eu posso ser um missionário? Apenas um missionário que é enviado para um país subdesenvolvido? Ou não? Um país onde a pessoa vai passar fome? É um país onde se mata missionário todos os dias? Mas eu estou preparado para estar indo a esse campo missionário, né? Afinal, o que é missão? Né? O que é missão? No dicionário temos definições principais sobre missões, como a incumbência de alguém que deve executar o pedido
por a ordem de outro ou encargo. É uma missão, você recebeu a missão de alguém e vai fazer, executar aquela missão. Né? O seu chefe mandou você fazer um trabalho, você está com a missão de executar aquele trabalho. Então Deus mandou você fazer o trabalho missionário, então Deus mandou você fazer, você vai lá executar. Né? Então, basicamente, ser um missionário é cumprir a ordem que foi lhe dada por alguém que está à frente da missão. Ou seja, o seu pastor, o seu líder, chegou perto de você e disse: irmão, preciso de você no campo missionário. Eu tenho observado que você tem trabalhado na obra missionária aqui na nossa região ou na nossa congregação, que você é um bom evangelista, você vai de casa em casa, leva panfleto, você prega de casa em casa, você prega ao ar livre, você é desinibido para conversar com as pessoas dentro do ônibus, no meio da rua, na praça. Então, eu vi em você que você tem um chamado missionário. Então, nós precisamos de você para a obra missionária. Aí foi o primeiro chamado do homem para o homem. Mas o chamado mais importante foi o de Deus, quando colocou no seu coração que você tem que ganhar almas para Jesus. Esse é o primeiro chamado. Né? Então, devemos entender que tudo isso é feito por Deus, né, que vem de Deus, e a missão é inteiramente de Deus. Você não trabalha para o homem, você trabalha para Deus. Você depende do homem para sustentar a obra missionária. Né? Em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Então, tudo é feito para ele, por ele. Né? Então, Deus chama o homem, capacita o homem e manda para o campo missionário. Né? Para o campo de guerra. E qual que é a missão? Olha, a primeira missão é simples. Ela foi deixada pelo próprio Deus. O Jesus Cristo é o exemplo principal da obra missionária de Deus, porque enviou o seu Filho aqui na terra para pregar, para ensinar o reino, para mostrar o reino, para ganhar almas para o reino do Pai. Então Jesus foi o primeiro missionário nesta terra. Não precisamos dizer que foi fulano, que foi Beltrano, que foi... Não, Jesus foi o primeiro missionário aqui na terra, enviado pelo Pai, o Senhor Deus. Né? E não apenas para aqueles 11 que ouviram a mensagem da boca do próprio Messias, do próprio Jesus. A grande comissão, se analisando cuidadosamente, veremos que a missão é uma incumbência, a comissão é um ato de incumbir. Então, quando se cria uma missão, vai lá executar. E a comissão vai incumbir de fazer aquele ato. Então, lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 18, diz: então, Jesus aproximou-se dele e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, ele foi chamado para fazer a missão do Pai, e ele incumbiu aos seus discípulos a ir fazer outros discípulos, né? E fazer discípulos de todas as nações, ensinando né, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ele não mandou dizer, ensina lá em seu nome. Não, ensinar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. Porque o Espírito Santo anda junto com o missionário. Né? E Jesus ainda deu essa promessa: e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Então Jesus jamais abandona um missionário. E dizendo ou mandando a grande comissão, vemos que todos os detalhes da tarefa são muito claros. A tarefa da comissão, da incumbência de Jesus. Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então,
O próprio Jesus disse, ó, o Pai mandou que eu viesse aqui fazer missões, ganhar a alma para o reino. E ele disse também que foi dado toda a autoridade no céu, porque ele veio do céu, e na terra. Então o que ele garantiu é que vai lá e resgata o povo das mãos de Satanás, não é? Entendendo que a autoridade da missão pertence a Deus, e por isso está encarregados pessoas que fazem parte do trabalho por ele, que ele mesmo começou a fazer, não é? Vão e façam os discípulos de todas as nações, foi uma ordem dele, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei. O próprio Jesus dizendo para os discípulos, ó, vai lá, ganha almas, né? Façam os discípulos e ensina que elas devem obedecer tudo que eu ordenei a vocês. Nós entendemos que todos fomos comissionados, agora estamos encarregados a fazer discípulos de todas as nações, incluindo a nossa nação. Muita gente, eu sou missionário, eu vou para o país tal. Não precisa de você ir até outro país, né, para você fazer missão. Você pode fazer missão na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, no seu país. Precisa ser feito missões. Ontem nós falamos que existem várias pessoas dizendo sobre o estado do Rio Grande do Sul, onde tem menos pessoas cristãos. Tem menos cristãos no Brasil inteiro. O estado do Rio Grande do Sul está em primeiro lugar. Não fiz a pesquisa para constatar se realmente isso é verdade, mas eu digo para vocês o seguinte, que na realidade eu considero 2 estados que são muito difíceis do missionário trabalhar, que é o estado da Bahia e o estado do Rio Grande do Sul, por se tratar de 2 estados idólatras. Nós falamos ontem sobre idolatria, né? O que preciso fazer parte da missão, né? A primeira coisa a fazer para ser um missionário é aceitar Jesus e ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mesmo Jesus apenas começou a sua missão depois de ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão. Você pode verificar em Mateus no capítulo 3 e versículo 13. É necessário receber o Espírito Santo. E é Ele quem dá poder, coragem e autoridade para que a missão seja realizada. Não adianta a pessoa querer fazer missão sem ter conhecimento da palavra de Deus, sem ter o Espírito Santo na vida para fazer missão. Ele vai lá e vai quebrar a cara, não vai conseguir pregar para ninguém, porque quando ele pegar uma pessoa endemoniada, ele vai sair correndo com os pés batendo no calcanhar, porque não tem jeito. Passa aperto no campo missionário. Não vai de qualquer maneira porque passa aperto. Porque está dizendo aqui que somente Ele, o Espírito Santo, quem dá poder, coragem e autoridade para que a obra missionária seja realizada, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4 diz: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: vão, não saiam de Jerusalém, mas esperam pela promessa do Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 4. Jesus prometendo, ordenando para os discípulos permanecerem e não saírem daquele lugar, permanecer ali, né? Não saiam de Jerusalém, fiquem em Jerusalém até que a promessa venha. E a promessa era o batismo com o Espírito Santo. Existem 2 formas de falar: a pessoa batizado no Espírito Santo e batizado com o Espírito Santo. Batizado no Espírito Santo é quando você desce as águas
que você é batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Mas como você recebe o batismo com o Espírito Santo, é esse batismo de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 também, que fala que desceu sobre ele o Espírito Santo e encheu de fogo aquele lugar. Né? Então, esse batismo é com o Espírito Santo. Está escrito, e serão batizados com o Espírito Santo, e não com o Espírito Santo, não no Espírito Santo, porque no Espírito Santo é quando é batizado em águas. Viu? Então, após isso, se inicia então a missão, que está mais detalhada no momento em que Jesus envia os 12 discípulos. Mateus capítulo 10, versículo 7. E por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscita os mortos, purifica os leprosos, expulsa os demônios. E vós receberão a de graça. Dai também de graça. Esse versículo, nós estamos lendo este versículo e analisando quantas pessoas têm vendido o poder de Deus. Tem anunciado em rádio e em TV, dizendo que o poder de Deus está ali, você tem que ir lá, levar isso, levar aquilo, levar oferta, levar tal. Você não precisa, o próprio Jesus disse aqui, ó, receberam de graça, dai também de graça. É o poder que Deus nos deu, é o poder que Deus deu aos seus discípulos, né? Então não há necessidade de você vender milagres. Milagres não se vende, né? Estamos muito enganados ao pensar que essas coisas eram destinadas apenas àqueles discípulos de Jesus, viu? Naquele tempo. Como cristãos somos discípulos de Cristo também. Então a mesma palavra é estendida a todos aqueles que nele creem. E pelo seu nome foram batizados. Quando Jesus disse algo foi dado aos discípulos de graça, diz sobre si mesmo e sobre a sua mensagem. Isso passou de uma para outra desde aquela época até agora e se torna presente nos dias de hoje, em nossas vidas, junto com a missão que foi deixada há mais de 2000 anos atrás pelo Rei dos Reis, Jesus nosso Senhor. Então, por esta razão, começando a missão, você agora já tem tudo que é necessário para se tornar parte da grande comissão que Cristo fez para que você seja um missionário. Basta você ir ao campo missionário. Alimentar-se diariamente da palavra de Deus é um dos conceitos principais. Orar ao Senhor, pedir orientação por Ele, sabedoria, jejuar todos os dias, estar sempre mais perto dEle. Junto com isso, diga a todos o que você pode sobre o perdão dos pecados e as coisas que Jesus fez na sua vida. Anuncie o Evangelho, as boas novas, aos seus pais, seus irmãos, seus tios, a toda a sua família. Fale sobre o amor de Cristo para as pessoas. Não importa se aquela sua irmã, ou aquele seu irmão é de outra religião, idólatra. Não importa. O que importa é que você vai pregar o Evangelho para ele. Ah, mas não tem jeito. Então pega aquele versículo lá, profeta de casa não faz milagre. Deixa de falar isso. Não é o profeta de casa que não faz milagre. Jesus diz, não saia de Jerusalém, não saia da sua terra, enquanto não receber a promessa. Então você é um missionário, você tem essa incumbência. Não saia de perto da sua família, enquanto você não receber a promessa de Deus, que é ganhar os seus pais, ganhar os seus irmãos, ganhar os seus filhos, ganhar os seus parentes, seus tios, para Jesus. Então essa é a incumbência de Deus, essa é a incumbência do Senhor. Não saia de Jerusalém, trazendo para os dias de hoje, não saia da sua terra, fique na sua terra, pregue primeiro na sua terra, ganhe almas primeiro na sua terra, no seu bairro, para que você depois vá ao campo missionário. Porque senão você vai no campo missionário despreparado,
Porque o maior aprendizado é na escola, não é isso? E a escola te ensina aonde? Na sua terra. Onde você vai aprender a ser um bom missionário. Ser missionário não é só chegar e dizer, eu já tenho tanto tempo de igreja, eu já tenho tanto tempo de conhecimento do Evangelho, eu já posso ir ao campo missionário. Não. Missões é um chamado de Deus, a capacitação de Deus para você receber o ID. Então a primeira coisa é a obediência. Jesus diz, fique em Jerusalém até que venha a promessa e vocês receberão o batismo com o Espírito Santo. E vocês receberão poder para ir ao campo missionário. Está escrito, não sou eu que estou inventando, né? E para isso, você precisa estar obediente à palavra de Deus, para ser um bom missionário. Então, nessa sexta-feira, findando mais um programa Luz e Vida, este programa que tenho o prazer de estar anunciando todos os dias aqui. Eu quero dizer para você, você é um missionário. Você tem chamado para Jesus. Chamado para a obra missionária vem de Jesus. Você está na comissão de Cristo para fazer a obra missionária. Então vá para a obra missionária. Mas primeiro, fique na sua terra, receba a bênção de Deus na sua terra, receba o Espírito Santo na sua terra, para depois você ficar bem capacitado para estar indo à obra missionária. E não é fácil fazer a obra missionária. Não é fácil. Eu digo para vocês que a cada dia que passa está ficando mais difícil pregar o Evangelho. Cada dia que passa você não tem mais acesso a grandes lugares para pregar o Evangelho. Então todas as oportunidades que você tiver, fale de Jesus. Nós temos grande exemplo aí de cantores gospel, né? Cantores gospel, que são convidados aí em programa de TV secular e chegando lá cantam louvor e anunciam o Evangelho. Então é isso que tem que ser feito. Os grandes cantores gospel têm que pegar o hábito de ir nos programas seculares e pregar o Evangelho. Chega lá, canta um louvor e quando terminar o louvor, anuncia a volta de Cristo, anuncia a salvação, anuncia a cura, né? Anuncia, não deixe de falar. Está dentro do ônibus, fala, está dentro do táxi, fala, está dentro do aplicativo, fala, aonde você estiver, fale que Jesus está voltando e que você é um mensageiro de Cristo. Seja um missionário. Então, portanto, dobre o seu joelho, ore a Deus, pede a Ele sabedoria, pede a Ele força, que Ele vai te dar. E assim, agradecemos a Deus por mais uma semana, agradecemos a Deus por mais um dia, agradecemos a Deus pela nossa família. Pedimos a Ele que continue com as tuas mãos estendidas, abençoando, dando paz, saúde, prosperidade, dando livramento, dando força e sabedoria. É o que nós pedimos para você e para toda a sua família, para hoje e para todos os dias. Deus abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua.